Mais uma live da nossa sequência de lives que estão filé, né? Que estão top demais. Análise de dados, Big Data Analytics e inovação andam junto. Hoje eu vou trazer uma convidada mais do que especial aqui, a Beatriz, que é diretora de Business Analytics lá no Nubank, e uma convidada super especial, que eu só estou dando uns minutinhos para chamar ela aqui para participar com a gente, só para dar tempo da galera aí entrando aqui. Então, só para lembrar vocês que essa é mais uma live da sequência incrível aí de lives que a gente está fazendo, que eu estou fazendo aqui com vocês, junto com o perfil da Pod Academy, para lançar a nossa semana Game Changer, que vai ser dia 5 de dezembro. E não percam, porque vai ser um negócio incrível. Vocês estão vendo como que as lives estão sendo aí uma mais bacana do que a outra. Bom, deixa eu adicionar aqui. Vamos lá. Antes disso, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão ouvindo meu áudio? Tá bom para todo mundo aí? Tá beleza? Se alguém puder me dar um sinal de que o áudio tá bacana, só para eu ver se eu não preciso configurar nada aqui. Se alguém puder me dar um sinal aí, falando, ó, manda um joinha aí falando que o áudio tá bacana, ou responde aí para mim, por favor. Enquanto isso, eu vou adicionar aqui. Vamos lá. Áudio tá ótimo? Beleza. Bora lá. Boa noite, Bia. Tudo Hello! bem? Tudo bem? Que prazer estar aqui, dividindo aí esse momento com vocês. Super obrigada pelo convite, viu, Brunão? É Gente, eu uma vou chamar de honra. Bruno, de chamar de Bruno. Acho que eu posso chamar de Brunão, né? Pode Ou chamar, eu te não? chamo de Bia, tá tudo certo. Então, ótimo. Tá tudo resolvido. Bia, é uma honra ter você aqui com a gente hoje para compartilhar tanto conhecimento bacana aí sobre Big Data, Analytics e inovação, usando dados de Analytics e essa trajetória bacana que você tem nessa área. E o pessoal mandou algumas dúvidas para mim. Eu só vou colocar mais o Tarek, que é o perfil da Prof Data Academy, para ele ficar aqui com a gente na conversa, capturando as mensagens, interagindo aqui com a gente e com a galera, tá bom? Só um minutinho que eu vou colocá-lo aqui. Galera, segura aí a ansiedade, que hoje vai ser muito bacana. Pronto. Deixa eu ver se deu certo. Aí, deu certo. Bem-vindo, Tarek. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bora lá. Bora lá que a galera tá mega... A galera me mandou tanta pergunta e foi difícil selecionar algumas aqui, Bia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazendo essas perguntas para você. Eu tô com elas aqui do meu ladinho aqui no notebook para não esquecer, na íntegra. E eu vou te perguntando para ter uma dinâmica legal, porque como o pessoal tem muita curiosidade, eles vão mandando as perguntas também aí pra gente durante o bate-papo. Eu vou pegando ganchos aqui da nossa conversa e a gente vai desenrolando o tema para ficar uma conversa bem dinâmica, bem gostosa, bem fluida, beleza? Bia, Beleza, primeiro, combinado. beleza. Primeiro de tudo, que eu acho que é uma coisa que é o principal aqui, é você contar um pouquinho da sua trajetória. Inclusive, uma das perguntas que mandaram pra gente é como que você se preparou para você chegar onde você chegou hoje. Então, contar um pouquinho da sua jornada, tanto a parte que você teve de carreira acadêmica, quanto a parte profissional, e como que você se preparou, né? Conta um pouquinho pra gente da sua jornada. Aliás, conta um pocão, não precisa né? Não precisa resumir, não. Conta aí pra nós. Legal. Deixa eu só antes falar o seguinte, né? Que eu agradeci pelo convite, mas deixa eu só contar para o pessoal que está ouvindo que eu realmente adorei o convite. Só para vocês saberem, eu já conheço o Brunão há uns 10 anos, talvez, Brunão. Acho que pelo menos isso. E a gente já trabalhou juntos, na mesma equipe, e a gente já trabalhou com parceria, né? No início, na formação. Eu vi a formação da Power of Data. E eu admiro super o trabalho de vocês, né? Desde o início ali, o time crescendo e agora já alçando voos cada vez maiores. Eu admiro muito o espírito empreendedor que vocês têm, porque assim, vem vindo dúvidas e vem dando oportunidades, e eu acho incrível a forma como vocês respondem
de imediato e sempre com qualidade, alto nível. Então, parabéns, viu? E realmente é um prazer estar aqui. E vai ser ótimo falar de inovação e dados com vocês, porque eu acho que vocês são, tipo, uma referência nisso, né? E aí vamos ver o que eu contribuo aqui com a minha experiência também, viu? Então, para quem não sabe, eu vou, né, falar aqui um pouquinho mais, porque, assim, Brunão, parceria e Power of Data, gente, vocês não sabem, é fora da curva mesmo. Quer dizer, vocês devem saber porque vocês acompanham de perto, né? Dado isso, então, deixa eu contar um pouco da minha trajetória, né? E essa pergunta de, como é que foi a sua trajetória? Como é que você fez para chegar aí? É muito engraçado. Eu acho assim, eu não sei se tem só dois tipos, não existem só dois tipos de pessoas, mas para mim tem arquétipos, né? E eu lembro, assim, eu tinha uns amigos, tem um arquétipo de pessoa que fala assim, nossa, eu quero estar lá, eu tenho essa ambição, eu quero chegar e tal. E um outro que é mais adaptativo. E eu sou do estilo adaptativo. Eu não sabia que eu ia trabalhar com dados. Eu sou economista, eu vou contar um pouco do histórico. E recentemente não, quando eu estava na B3, há uns 3 anos atrás, eu lembro que eu conheci uma galera economista que estava trabalhando com modelagem também, e um deles brincou comigo, ele falou assim, nossa, eu fui promovido de economista a Data Science, né? Porque, né, como economista não era esse brilho todo que estava vindo assim de Data Science, né? E eu acho que eu fui assim, né, me aproximando do perfil de Data Science e trabalhando com dados espontaneamente. Então, eu sou economista de formação, vocês vão reparar pelo meu sotaque, eu já sou radicada em São Paulo há mais de 10 anos, mas eu tenho um sotaque carioca, eu sou carioca, eu fiz minha formação de economista na PUC do Rio. E eu comecei a minha carreira como economista. Eu, na verdade, fui trabalhar como economista porque eu adorava falar de... Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, o ministro da Fazenda era o Pedro Malan, e ele falava muito de projetos sociais e como você construir os incentivos econômicos para gerar avanços sociais. E isso me fascinava. Eu fui fazer economia por isso. Nada a ver com o que eu faço hoje, né? Vamos combinar. Quer dizer, eu acho que tem algumas coisas que dá para a gente conectar. Mas esse era o meu sonho. E aí, depois, quando eu estava na faculdade, eu sempre me interessei muito com muito mais o lado de exatas da economia, né? Eu sempre gostei bastante de estudar também sobre história econômica, mas eu sempre tive facilidade com exatas. Eu não diria que eu era o AIS, nem da parte de cálculo, nem da parte de estatística, mas era o que eu mais gostava e eu me esforcei bastante. Inclusive, na faculdade, eu dei algumas vezes monitoria de econometria, de macroeconomia, de micro. E eu gostava bastante porque me ajudava, inclusive, a entender melhor, né? Porque toda vez que você se propõe a explicar alguma coisa, você precisa entender melhor aquilo que você está explicando. E eu acho que isso me ajudou bastante, inclusive agora, né? Até assim, o esforço, assim, todo o esforço que você coloca na parte técnica, graduação, né, na formação, eu acho que é algo que eu fui aprendendo na vida que você não perde nunca. Você não perde nunca. E aí eu acabei, quando eu entrei para fazer estágio, mercado de capitais era uma coisa que atraía muito. Eu via os meus amigos ali entrando, e isso era uma coisa que chamava muita atenção. Era um ambiente muito dinâmico. E eu falei, putz, pagava melhor também, né? Super aberta aqui, sendo bem sincera. Eu falei, então deixa eu explorar o mercado de capitais. E aí deu certo. Eu estagiei numa corretora de investimentos, né? Que era o UBS, antes do UBS ser comprado pelo Pactual e antes de voltar para o Brasil de novo. E aí decidi que eu ia fazer mestrado em economia. Comecei a estudar para o mestrado em economia. E aí não passei para as universidades do Rio, que era a que eu queria, mas eu recebi uma proposta para trabalhar como economista num fundo de investimento que estava sendo formado. Gente, é muito chique, eu falo hoje, pelo Ilan Goldfein, que hoje né, agora acabou de ser eleito o presidente do BID, foi presidente do Banco Central também, mas isso vai há muitos anos atrás, 2006, 2007. E aí eu falei, bom, eu vou lá, vou trabalhar como economista por 2 anos, esse era o meu plano, e depois eu vou fazer mestrado em economia. Mas aí esse tempo trabalhando como economista, e eu ali como economista já mexi, então a parte de econometria sempre era muito intensa. Então, modelos de previsão econômica, para onde vai a inflação, para onde vai o PIB, para onde vai, inclusive, dos Estados Unidos, da China, o que viesse ali de desafio, a gente estava modelando, mas era muito modelo em séries temporais. Mas eu percebi que aquilo era muito desafiador intelectualmente,
mas eu sentia muita falta de fazer acontecer coisas concretas e de mais longo prazo. Eu sentia, né, o mercado de capitais tem um mega efeito, assim, um impacto na nossa vida real, mas está muito distante, né? Até a gente sentir isso, e eu, aquele momento ali da minha juventude, eu sentia falta. Eu falei, nossa, mas eu quero ter um impacto concreto na vida das pessoas. E aí voltei a me aproximar ali de projetos sociais, achei que eu fosse mudar totalmente para esse caminho. Aí eu fiz um mestrado, em vez de fazer um mestrado em economia, eu fiz um mestrado em administração, com foco em sustentabilidade, sustentabilidade, tinha bastante de marketing. Na época, a sustentabilidade estava muito vinculado ainda a marketing. E aí foi aí que eu vim para São Paulo. Quando eu estava terminando o meu mestrado, eu recebi uma proposta do Itaú. Eu falei, nossa, mas eu não queria voltar para o mercado financeiro, não é nada disso, né? Mas ali no Itaú, e eu acho muito engraçado falar disso até hoje, na época, era 2010, a classe C estava bombando na época, e aí eu estava entrando, era uma proposta para ir para a área de P&D no Itaú. A área de P&D ela ficava vinculada à área de risco, mas o projeto deles é assim, ó, como é que a gente adapta todo o sistema bancário para essa nova classe C que está aí dando um boom, e a gente sabe que a agência não é receptiva a eles, né? O processo de crédito também não precisa ser adaptado a esse fluxo. Então eu aceitei o convite do Itaú, muito porque, bom, era o Itaú, mas que também a proposta ela tinha a ver com o que eu queria. E aí eu acho que no Itaú eu meio que fiz as pazes ali na minha carreira da trajetória da área financeira, né? Eu acho que assim, logo depois que você se forma, né? E aí eu tô aproveitando o papo aqui, porque eu acho que tem bastante gente aqui que está interessado, putz, o quanto eu estudo, quanto que ao longo da carreira a gente vai vendo como é que você aproveita, né, essas experiências diversas. E ali no Itaú eu meio que fiz as pazes com a minha jornada para a área financeira, porque assim, quando você entra em varejo, gente, é um universo de oportunidades, né? Dá para você fazer muita coisa, ter muito impacto na vida das pessoas. E ali na área de P&D foi muito bacana, porque eu via vários projetos dentro do banco. Então eu vi, no final dos contos, também é engraçado, o projeto de adaptação total do processo bancário para a classe C. Ele perdeu um pouco de fôlego como projeto, mas tinham várias iniciativas. Tinha microcrédito, tinha inovação. Eu lembro que eu fiz um projeto de inovação para motoboy, gente. Imagina, assim, era muito bem... né? Era uma classe totalmente diferente do que era o público-alvo médio, digamos assim, do Itaú. Mas, de novo, ali eu me frustrava, assim, a gente estudava um monte de coisa, via um monte de oportunidade, falava assim, tá bom, mas a gente nunca implantava, né? A P&D nunca, na verdade, ela era muito mais pesquisa do que desenvolvimento em si, porque na execução isso sempre ficava mais para as áreas de negócio. E aquilo começou a pesar de novo em mim. E aí foi aí que eu fui para modelagem de crédito, que aí até, né, foi onde eu conheci o Brunão lá. E eu me realizei muito nessa área, porque você tinha a aplicação das técnicas mais inovadoras possíveis, né? Acho que agora a gente está num desafio aí de continuar aplicando técnicas inovadoras no crédito, mas na época era bem inovadora, era uma das áreas mais, assim, até acadêmicas, que tinha bastante proximidade com o meio acadêmico dentro do próprio banco. Só que você executava também. Então não adiantava, né? Eu, como economista, eu desenvolvia um modelo e rodava ali no meu Excel. Tá, eu usava um pouco e-views, né? Que hoje não são. Aí tem uns programas que a gente nem sabe, mas eu nem sei mais se existe, se usam outros ou não. Tinha um pouquinho de R que eu fazia, mas eu era assim, até pela minha formação, a parte de programação nunca foi onde eu me destaquei. Eu fui aprendendo ali meio que na marra. E, enfim, né, pedindo ajuda dos universitários, né? E aí isso foi muito legal também na área de modelagem do Itaú, porque tinha gente de formação diversa, né? Tinha muito estatístico, tinha muito físico. E aí era um ambiente muito rico. Isso é bacana, assim. Eu acho que eu sempre fui me colocando em ambientes que o time era rico, de tal forma que eu podia aprender bastante com aquilo. E toda a parte de tecnologia também, que foi onde eu me aproximei no Itaú, né? Então, legal, você desenvolve o modelo, mas como é que você põe isso aqui para rodar? Rodar em alta disponibilidade, com volumes muito mais elevados. Quais são os desafios disso? Você usou variáveis de um determinado jeito para modelar. Mas veja bem, não é assim que elas chegam lá na operação, né? Então, nossa, foi uma super escola. Aí eu fiquei 5 anos lá na modelagem do Itaú.
2015, lá para 2015, começou muita inovação, né? A gente já falava muito de cloud, e o banco, tipo, não tava nem sabia por onde começar. Então, eu comecei a ver que tinha muita inovação no mercado e não necessariamente o banco como um todo sabia dar as respostas para aquilo. Aí eu falei assim, eu acho que está na hora de eu, né, dar uma mexida de novo aqui na minha carreira. Eu confesso assim, na época a gente tinha um diretor lá na modelagem que ele começou a incentivar isso bastante. Acho que ele era um diretor que tinha vindo da área de negócio e ele olhava para a galera da modelagem que era um perfil mais técnico, né? E ele provocou muito. Acho que vocês têm que fazer um MBA, vai fazer um MBA, pra vocês entenderem mais de negócio. Como é que isso aqui da modelagem está tendo impacto né, de negócio lá na ponta. Aí eu falei, tá bom, né? Vamos ver se rola esse negócio de MBA. Aí comecei a estudar para o MBA. O plano era ir patrocinada, que eu não conseguia. Então, né, nem tudo dá certo nessa vida, né, gente? E aí eu entrei para o programa de ser patrocinado pelo Itaú. Eu não fui selecionada. Eu falei, putz, e agora, né? Estudei pra caramba, acordava às 6 da manhã, vários dias para ficar lá fazendo aqueles testes, aqueles gemates, um monte de application. Eu falei, putz, e agora, né? Olhei para a conta bancária, fiz as contas, falei, será que dá? Será que dá para pegar um financiamento e tal? E aí eu achei que dava, aí fui para o INSEAD, fiquei um ano fora, e aí o meu objetivo lá era muito, cara, o que está acontecendo no resto do mundo? Qual que é a diferença dessas startups, dessas empresas que estão desafiando os incumbentes aí no mercado? Fintech, visitei muita fintech, né? A gente tinha muita interação com empresas tanto da Europa, Estados Unidos também, mas tinha uma boa provocação assim de referências na Ásia também, que eu acho que é uma coisa que a gente fica mais distante aqui. E aí, quando eu terminei a MBA, aí eu recebi uma proposta para ir para a B3. Na época ali, a B3 estava começando a pensar mais nos dados dela como negócio. Eles tinham acabado de comprar a CETIP já tinha alguns produtos. A ideia era escalar aquilo, né? Fazer crescer de verdade e olhar para os dados como um todo da B3, que são dados super ricos e que mais ninguém tem naquele nível de detalhes. Eu falei, pô, mega desafio, tô dentro. Aí ali eu fiquei, eu tô encurtando, né? É que assim, vocês vão ver, gente, eu falo demais. Você tem que me cortar, Bruno, você falar assim, Não, já deu, Bia. Vai contando aí. Ali na B3, acho que o desafio foi super legal, tiramos muita coisa do zero. Aí foi onde a gente se reencontrou de novo, né, Brunão, na B3. E aí fiquei 2 anos lá, 3 anos na B3, na verdade. E aí, em algum momento eu falei assim, putz, acho que eu quero mudar de novo o meu desafio, porque ali a B3, ela é muito aberta à inovação, mas ela tem um core business que é muito central e que exige muita atenção da própria empresa. E aí, às vezes, eu sentia que a parte de inovação estava em detrimento ali nas prioridades. Eu falei assim, deixa eu explorar novas oportunidades. E foi aí que eu recebi a proposta do Nubank. E, bom, enfim, estou aqui. Tem 1 ano agora que eu estou no Nubank. E no Nubank, acho que era bacana eu falar, né? Eu cuido dessa parte de analytics. Então, é tudo que é análise de dados voltada para o negócio. Inclusive incluindo toda a parte de modelagem, toda a parte de engenharia de dados e implantação também dos modelos. E eu foco especificamente nos produtos de seguros lá. A gente tem bastante interação com outras áreas de negócio, mas ali o meu foco no Nubank é exclusivamente para seguros. Tá bom? Ô, Bia, acho que foi bacana demais, bacana demais. Não, essa trajetória é muito legal. E assim, é que eu tô tendo várias ideias aqui para ir, porque assim, o pessoal faz muita pergunta, e aí acho que você falou de um monte de coisas que no dia a dia as pessoas têm me perguntado muito. E uma delas é que a gente ouve muito falar essa questão dos dados serem o novo petróleo, né? E aí quando você a gente, é um massacre quase essa frase. Todo lugar que você vai, não, dado é novo petróleo, o principal ativo da empresa, a gente até cansa de ouvir isso, né? Só que tem um ponto, né? É o novo petróleo, só que igual ao petróleo, você precisa trabalhar muito ele para ele gerar algum valor. E uma coisa que o pessoal tem até um certo receio poxa, mas será que as empresas todas estão com essa maturidade toda em relação a dados aqui no Brasil e no mundo, né? Você tem, por exemplo, empresas que têm uma maturidade já
principalmente no setor financeiro, né, mega avançado para fazer, gerar modelo, fazer analytics, Big Data Analytics e esses insights de modelagem para resolver problemas de negócio. Mas eu tenho a percepção de que pensar em inovação em dados, inovação ainda está um pouco distante porque a casa está meio bagunçada no geral aí quanto à maturidade em dados. Quando você teve essa oportunidade de conhecer, até ter essa experiência fora, como que você viu essa questão da maturidade dos dados? Tá todo mundo com tudo a casa arrumada, dado prontinho, ou tem muito trabalho para os engenheiros de dados aí? Você sabe até uma coisa que lá atrás, hoje em dia eu não escuto tanto isso, eu não sei se vocês escutam aí. Ah, mas vamos pegar os dados não estruturados e fazer e acontecer. Eu falei assim, gente, eu nunca. Ou você aplica um algoritmo, né, para tratar, mas assim, os dados não estruturados, você conseguir extrair alguma coisa dele, primeiro, eu nunca vi ninguém tirar alguma coisa, tipo, assim, ou você já conhece a estrutura de como aqueles dados vêm, né? Eu achava fantástico. Ai, dados não estruturados. Eu falei assim, gente, eu não vi nada, nunca vi ninguém tirar nada de dado sem antes organizar o dado. Não sei vocês. Mas assim, e como o petróleo, eu acho assim, até você estava falando de novo do petróleo, primeiro assim, não vamos nem falar de tirar valor, né? Vamos falar de extrair, porque mesmo o petróleo tá lá, né? Você tem que extrair, e extrair ainda não é todo mundo que está extraindo, não é todo mundo que está tirando essa. Extrair e armazenar. E aí armazenar para quê? Né? Para operação, para parte de análise. Isso sem falar ainda de trabalhar os dados. E é isso mesmo que você falou, assim, eu não acho que quando até compara assim, Brasil e outros lugares fora, eu acho até que na média a gente tem bastante experiência aqui. E aí você vê até na hora de perfil, capacidade das pessoas, treinamento, eu acho que a gente tem um bom time no Brasil e bastante capacidade de fazer muita coisa, nível qualquer outra coisa que você veja fora. Talvez exceção China, porque China é meio que outro nível, assim, as coisas, e é muito black box, né? Mas, assim, agora, assim, setores é muito diferente, né? Então, eu vejo mais diferença entre setores do que entre países no mundo, assim. Eu acho que a gente já tá... Acho que as pessoas podem ter conforto. Do tipo, será que para eu entender o que está na crista da onda de análise de dados, eu preciso ir para fora? Não precisa ir para fora. Tem muita gente fazendo coisa assim, sensacional aqui dentro. Eu não teve nada assim. Acho que eu vi algumas coisas muito que saíram de lá, a parte de segurança deles, que é animal, entendeu? Então, assim, aplicações muito diversificadas em Israel. E aí eu vi perto, né? A gente visitou muita coisa da parte de robótica em Israel, que mega avançou. Mesmo a parte de dados para bioquímica. Assim... Mas, assim, eu também tive uma experiência específica lá que me botou muito perto disso. Mas, assim, fora essa experiência que eu tive, acho que não teve nada assim, nossa, a gente aqui tá atrasado. Não, eu preciso aprender mais para aprender mais. Inclusive, no setor financeiro, eu diria que é o contrário, né? Por quê? Porque no setor financeiro, aqui no Brasil, a gente tem muita diversidade. E a gente tem, assim, um caminhão enorme de dados. Estados Unidos também tem um caminhão enorme de dados, mas mesmo até pela minha experiência assim, como economista, o Banco Central no Brasil e próprio mercado de capitais, eles há muito tempo eles já exigem um volume de dados até para controle do que está acontecendo no mercado há muito tempo. Então a gente tem muito mercado financeiro no Brasil, eu acho que é bem avançado, até os próprios desafios que a gente teve de inflação, de operacionalização, de movimentação de moeda, de capitais. Eu acho que a gente não perde absolutamente nada, assim. Mas, assim, até mesmo... Acho que na B3 eu também tive bastante contato com outras empresas de outros setores e tem muita coisa legal acontecendo no Brasil. Eu acho que se você quer... mas eu sinto que eu estou numa indústria ou num setor que ainda está meio limitado, né? Algumas pessoas podem pensar aqui. Dá uma olhada em quem são as empresas que são startups ou inovadoras nesse mesmo setor. Porque eu aposto que vai ter alguma coisa. Então, assim, eu vi muita coisa legal com consultoria, na parte imobiliária, a parte de, por exemplo, modelo para previsão de valor de imóveis, que inclusive também tem a ver com uma mudança, assim, tem a ver só não, né?
mas o Banco Central fez uma mudança regulatória que, mesmo para o financiamento de imóveis, você não precisa mais que alguém vá até o local do imóvel para avaliar, você pode usar modelagem para isso. Então, eu vi bastante coisa legal em imóvel, consultoria, a parte de agro, gente, a parte de previsão até de safra, de temperatura, isso também, eu acho que tem muita coisa legal acontecendo. E aí eu posso ficar falando assim, fraude, gente, a gente é bom em fraude, cara. Quer dizer, é que a gente tem muito inovador, né? Não do lado bom, né? Da inovação dos fraudadores, a gente tem bastante inovação de fraudador aqui no Brasil e a gente precisa reagir. Acho que a gente também tem bastante coisa legal. Seguros, obviamente, eu não vou poder deixar de citar. Tem muita coisa legal acontecendo. Indústria 4.0. Essa foi uma referência até bem bacana. Ainda no INSEAD, eu não lembro o nome da empresa, mas é tipo uma indústria branca gigantesca na China, e que inclusive é grande exportadora. Aqui no Brasil a gente vê poucos produtos deles, mas na Europa eles já são gigantes. Ele estava falando, ele falou assim, não, a sua casa inteira vai ser tecnológica. Em muito pouco tempo. O espelho do teu banheiro vai te dizer o remédio que você toma, entendeu? É desse nível. Então, e aí, dado que eu estou falando de remédio, eu também brinco que os amigos que passaram lá com a gente no Itaú, Brunão, tem vários deles que foram para o setor de saúde, né? Sim. A parte de dados e de modelagem para saúde. Eu falo que eles vão ser os ricos do grupo, né? Eles é que vão, porque, gente, o negócio tem muita coisa legal. Então, deem uma olhada assim, em inovação. Tem muita coisa. É muito bacana você falar isso, porque realmente a turma tem uma certa... Pô, será que é tudo isso mesmo? E até a Bru Vieira mandou uma mensagem aqui no grupo, né? No nosso chat, falando que você precisa, ela comentou um pouco sobre a sua trajetória, que é preciso ter coragem, né, para você insistir ali, mesmo quando você está na dúvida de que se vai dar certo ou não um próximo passo. Estou puxando esse gancho porque para conseguir alcançar todas essas possibilidades em inovação, em ciência de dados, engenharia de dados, passa um pouco por esse momento que você passou, que você falou, né? Putz, vou fazer um financiamento, olhei minha conta no banco, vou estudar para a prova, acordava às 6 da manhã. É isso aí. Estou só comentando porque a galera foi escrevendo aqui, eu vou fazendo os ganchos aqui. Mas é isso. Puta de uma coragem que tem que ter também para você conseguir capturar esse tanto de oportunidade que a Bia está falando que tem aí, né? Que a gente está vendo que tem no mercado e que o Brasil tem áreas que dá para você nadar de braçada, tanto para organizar o dado, para capturar o dado, para fazer modelo, e modelo em todas essas áreas aí que a gente está falando aqui, que a Bia falou agora, né? E mais uma pergunta também, Não, que passou. Posso Pode falar, Tari. interrupção aqui, aproveitando o gancho, eu estou selecionando umas perguntas aqui. Eu vou levantar duas que pegar o gancho aqui. A própria Bru Vieira, ela falou que dados temos e muito, mas ela sente que ainda existe um bloqueio para disseminar essa cultura em algumas áreas, para que todos consigam tratar e entender os números em N níveis. Só juntar com mais uma, que é o Surf Soul Acessórios, perguntou: o maior desafio em dados está no básico ainda? Em estruturar as informações, as bases para análise? Tem um pessoal falando aqui de data mesh, deixar pronto. Eu acho que isso aqui pode dar um tempo para vocês aí. Legal, eu vou condensar aqui de um ponto de vista que até eu tenho essa dificuldade, acho que a Bia pode ajudar a enriquecer muito isso. Sabe o que eu percebo? Em vários projetos nas empresas, existe uma dificuldade da parte técnica em mostrar para os executivos da empresa o valor que aquele trabalho técnico gera. Então, existe essa questão do ser data-driven, às vezes ela tem uma desconexão, a meu ver, aí, porque acontece o seguinte: do ponto de vista do executivo estratégico, ele vai falar assim, né? E aí até isso que eu queria ver a percepção da Bia. Pô, eu contratei uma equipe de cientistas e engenheiros, eu espero o quê? Aumento de faturamento ou redução de custos no final do dia. Eu quero que a empresa aumente o faturamento, né? Vão resolver minha vida. Vão resolver minha vida. Exatamente. Resolver todos os problemas. Agora, do ponto de vista técnico, também eles, fomos contratados, agora a gente vai resolver algum problema, mas eles não sabem qual. E aí fica um gap aqui no meio, né? Então, estrategicamente, Bia, como que você acha que os times, até o líder e o gestor técnico e a equipe técnica, deveria, né, tentar mostrar esse valor
que esse trabalho técnico tem para a alta gestão. Porque eu acho que esse é um grande desafio, né? Dado essas perguntas que o Tarek selecionou, meio que dá para resumir nisso. É. É um grande desafio. E você sabe que várias vezes, assim, amigos meus que, né, tipo, me pedem, putz, Bia, vamos bater um papo e tal. Isso sempre aparece, Brunão. Coisa de tipo, ai, nossa, a área executiva da minha empresa não entende porque que eu demoro 3 meses para extrair um dado. Assim, cara, mas não tem nada, né? Aí ela falou, putz, como é que eu explico isso? Como eu contrato pessoas e para mim é assim, ó. Primeiro, a pessoa que está, assim, precisa ter um escopo. Isso de, putz, eu vou contratar uns técnicos, vou botar eles aqui e eles vão resolver todos os meus problemas, porque dado agora é o petróleo e dado resolve todos os problemas. Não é assim, né? Você precisa, igual qualquer coisa de negócios, em qualquer momento da história, eu diria, você precisa saber muito claramente qual que é o problema de negócio que você quer resolver. E precisa ter um processo, não só um processo para resolver aquele problema, mas também até para integrar. Porque se você está colocando pessoas com perfil técnicos diferentes, com habilidades novas no seu time que antes você não tinha, como é que você integra essas pessoas, gente? Porque, né, às vezes a pessoa vem, né, até as pessoas podem pensar, eu estou fazendo uma formação, né? Eu estou fazendo uma formação técnica. Eu não vou ter expertise daquele negócio. Então, eu vou aplicar os conhecimentos de data science que eu tenho de dados, mas para quê? É para a área de saúde? É para a área financeira? São aplicações diferentes que a técnica, várias vezes, ela vai ser a mesma, mas o propósito vai guiar por onde você começa, o que você faz primeiro. Então, assim, acima de tudo, se você, né, e aí do ponto de vista do gestor, tá, que tá querendo ampliar esse perfil de pessoas no time e tal, tem que ter um case. Tem que ter um case. Cara, Bia, mas eu não sei por onde eu começo. Comece pela sua principal dor de negócio. Eu tenho certeza. Mas a gente não tem nada. Eu vou vou fazer um modelo. Não. Você vai começar a ter dados, gente. Vou começar a extrair. Mas qual que é o dado que eu extraio? Tá bom. Então, qual que é o dado que você precisa? Qual que é o dado que você começa extraindo? É só você dizer para mim. Você tem que... E aí, do ponto de vista de quem está com esse desafio, né, vivendo na prática, é assim, se a pessoa te perguntar qual que é o primeiro dado que eu extraio, você vai assim, mas qual que é o seu problema? E tem que começar a fazer essas perguntas de negócio para guiar por onde a gente começa, né? O que a gente executa. E aí, então isso do ponto de vista do gestor, né? E outra coisa que eu falo muito também é assim, putz, mas aí eu começo contratando quem? É um time, eu contrato um analista e eu acho a maior besteira da face da terra, assim, se a sua empresa não tem nada, você contrata um analista. Gente, coitado desse analista, ele vai sofrer. Então, eu sempre sugiro muito assim, cara, contrata uma empresa externa, tem um monte de empresa legal, com vários cases maravilhosos. Você não precisa, não necessariamente é algo que você precisa botar pessoas para dentro do time para fazer. Vai para uma startup, né? Pode ser uma startup, pode ser uma empresa especializada. Eu acho que dá para fazer muita coisa. E se você está começando o time também, antes de você botar a equipe que vai executar, tem que ter um gestor que entenda do assunto. Precisa de um gestor que entenda do assunto, que é esse cara que vai ajudar a tradução para o executivo. Se você, putz, eu sou um executivo, né? Ou sou um gestor, que eu sou curioso do assunto. E aí quero contratar pessoas, tá bom, mas você vai ter muita dificuldade de traduzir o que aquelas pessoas estão fazendo para alta gestão. A não ser que você primeiro, tipo, faça um mega estudo, traga consultorias, traga as cases e tudo mais. Senão, eu sempre acho melhor, né? Primeiro, você precisa ter alguém mais maduro, eu diria, que tem mais experiência em traduzir o técnico para o business, para depois você começar a investir nisso. E aí pode ser um gestor ou pode ser uma empresa, né? Eu sei, a Power of Data faz isso, né? A Power of Data faz isso e tem várias outras empresas que têm um trabalho muito legal nisso, inclusive, às vezes, até especializados num determinado segmento. Acho que é isso. Boa. Não, e assim, porque é mega desafiador. Eu vejo o pessoal técnico sofrendo. Quando eu falo pessoal técnico, não é o cientista programador, o engenheiro de dados programador, não. Muitas vezes um coordenador, um gerente, que está ali tentando criar material executivo para mostrar para a alta gestão e está sofrendo muito, e às vezes até perdendo o time, né?
Então, muito é difícil essa tradução de valor, mas esse ponto que você falou de trazer uma empresa de fora, dependendo do tamanho da equipe, né, que não tem ninguém ainda, faz total sentido. Eu acho que as empresas estão fazendo cada vez mais isso. A gente está vendo esse movimento muito grande no mercado, de startups entrando para pegar pedaços da operação que não é core naquele momento da empresa, né? E inicia a operação assim. E até nesse ponto, E Bia, se você puder contar um case desse tipo, assim, de geração de valor com dados também, que aí acho que fica bacana. E você tinha algum ponto para falar? Pode falar. e eu ia acrescentar, nesse caso, assim, às vezes o coordenador ou às vezes um gerente, uma coisa que é legal também é, desde o início, apresentar o roadmap do teu Uhum. projeto, explicar que tem fases técnicas e quanto tempo elas duram, né? E aí, às vezes, é duro, né? Às vezes dura mais do que o esperado. Aí vai muito da sensibilidade também da empresa, né? Às vezes a extração de dados pode atrasar uma semana, mas uma semana dentro do quê? De um projeto de um mês vai doer. Se for num projeto um pouco maior, vai doer menos. E combinar com isso, sabe o quê? Insights intermediários do que você está fazendo. Ah, então eu estou desenvolvendo um modelo, isso aqui vai demorar. Tá, legal, mas vamos dar umas pílulas, assim, que às vezes você começa a extrair uns Boa. dados e umas pequenas correlações, né? Isso pode dar um alívio, assim, em quem não entende do assunto, sabe? Tipo, ó, o modelo não está pronto, mas olha só que legal esse dado aqui que a gente extraiu, que mostra o comportamento do cliente, às vezes para validar uma coisa que é o conhecimento de negócio daquele executivo, daquele gestor com quem está falando. Às vezes não, às vezes é o contrário. Olha que surpresa, a gente vê um número que é totalmente diferente do que normalmente a gente vê. E botar isso ali um pouco, porque aí vira um pouco uma discussão de negócio sem ser tão, veja bem, tá atrasado, né? Sim, e assim, tem um negócio que eu falo muito aqui, é o seguinte, eu vejo que o pessoal quer ter um cenário ideal, perfeito, né? Tem que ter um produto pronto, envelopado e aquela coisa 100% finalizada, ou seja, nunca, né? Eu falo, para você melhorar, precisa existir, né? Para você melhorar alguma coisa, precisa existir essa coisa. Então, pega, já faz uma versão aqui que você pode mostrar, né? Isso já gera um valor enorme. Não se apega, vou esperar ficar 100% e aí eu entrego. Putz, aí você já nasce atrasado, né? Já não rola. Excelente. Ó. E aí dos cases, né? Nossa, eu tenho tem vários cases muito legais, assim, mas aí é case, só me pergunta de novo, é case assim mais para dados, mais para negócio, pode misturar um pouquinho? Pode misturar um pouquinho, assim, por exemplo, cenários bacanas, assim, por exemplo, tem um problema de negócio que eu vi que existia, às vezes nem precisa citar nome de empresa, se for o caso. Eu vi esse problema acontecendo e a gente usou dados assim, tais tipos, e o valor gerado foi tal. Alguma coisa mais para tangibilizar para o pessoal. Legal. Então, assim, assim, ó, os problemas que a gente pode resolver ou com a análise de dados ou com a estruturação de dados, eu diria que, gente, não resolve todos os problemas, é óbvio, não resolve qualquer problema, mas resolve muita coisa. Independente da área de negócio que você está, do tipo de empresa que você está, o que está acontecendo? Qual que é o problema ali? E aí, lá até na modelagem, a gente tinha, inclusive, que tem a ver com a parte de cronograma, né, dos projetos. A gente, depois de vários modelos, a gente falava assim, gente, mas não pode ser, porque a gente, só para estruturar os dados, sério, gente, a gente demorava muito tempo. Só para eu extrair, ainda mais quando a gente começou a trabalhar com Big Data e bases realmente gigantes, 2013, 14, eu diria, assim, aí mais maduro ali para 2015, estava demorando muito. E aí a gente falou, bom, a gente tem que reestruturar isso daqui. E aí a gente fez um mega projeto, né, que durou aí, acho que um pouco mais de um ano, para otimizar. Então, se eu quiser ganhar velocidade, e aí o case era velocidade. Eu não quero, o objetivo era um projeto que eu demoro um ano para fazer, eu tenho que fazer em 3 meses. O que eu faço para isso acontecer? E aí o projeto ele foi muito grande, foi de um ano, porque também ele era gigantesco, né? A gente quis resolver todas as, todas as fontes, como é que a gente estruturava tudo e tal. E aí foi um sucesso, né? Eu sei até porque eu me aproximei de algumas consultorias que depois foram ver o trabalho que foi feito e eles super elogiavam. Talvez ali o único. E aí putz, como é que. Literalmente estrutura de dados. De onde você extrai, como você extrai, onde você armazena o bruto,
onde você trabalha, né? Onde você junta isso, como é que você faz transformação desses dados e deixa eles prontos para modelagem, book de variáveis que a gente criou. Isso teve um ganho assim gigantesco, né? Foi animal, assim, foi muito legal esse projeto. Talvez assim, é que ali eu acho que cabia assim aquele mega projeto que foi. Talvez assim numa escala menor, eu acho que dava para a gente ter feito por fase, sabe? Ia demorar mais, obviamente, mas, putz, vamos resolver primeiro essa fonte aqui, né? Até pensando, assim, em outras experiências que eu tive depois. Gente, muitas vezes você nunca vai ter o budget, nem o número de pessoas para você parar um ano, como a gente fez lá na época, só para a parte de estruturar dados, né? Hoje em dia, eu diria que é quase impossível, quase impossível. Talvez algumas empresas grandes ainda fazem. Mas esse foi um projeto incrível, que foi isso, assim, reduziu 1/4 o tempo de entrega de projetos que a gente tinha. Uma coisa que eu tenho visto mais agora e que eu gosto muito, que eu acho que, inclusive, assim, as ferramentas até de tecnologia hoje te permitem mais fazer isso, e o próprio mundo online, que é testar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou cobrar 5, 7, 10 por um produto, eu coloco, né, o botão, eu vou botar em cima, embaixo, na direita da minha tela. Eu mando, será que eu mando depois um e-mail se o cara não finalizou uma compra? Então, assim, brincar muito com o próprio comportamento ali do cliente. Então, teste é algo que, assim, é fantástico. E, assim, eu vi, né, na época de P&D, eu lembro, a gente teve um caso que a gente queria fazer um teste de a sensibilidade à taxa de juros, assim, no cartão. E eu lembro que a gestora, ela falou assim, você tá achando que isso aqui é o quê? Laboratório? Eu tenho uma carteira gigantesca de crédito para cuidar. Vocês estão loucos, ninguém vai fazer laboratório aqui no meu negócio, não. Mas também eram outros tempos, né? Não tinha agilidade, a proximidade que a gente tem agora com o cliente, né? Então, assim, tá na dúvida? Eu não sei, eu preciso tomar uma decisão de negócio que é relevante. Testa, faz para um público pequenininho, mede esse negócio. Eu preciso mudar um modelo. Eu quero inserir uma nova informação na minha decisão. Gente, testa. Mas será que vai valer a pena? Será que não vai? A gente testa. Você não precisa. É muito difícil adivinhar essas coisas, vai valendo a pena, você não vai. Então, testes em geral, eu tenho visto assim resultados fantásticos. E é muito. Inclusive, assim, o grande problema é quando o teste vem de acordo com o que você não esperava, né? Aí você fala, nossa, tem que Uhum. aceitar que realmente deu certo e tal. Então, tem vários cases de teste legal. Enfim, É muita coisa acho bacana, que né? pinta. E esses testes também, a metodologia ágil contribuiu muito, né? Porque agora você tem você coloca aí os projetos em sprints, e aí você vai tendo ali resultados, dependendo do tamanho de uma sprint, você consegue regular e fica mais fluido, né? Você não precisa ter aquela coisa travada, esperar chegar no final de uma data longa para você ver que você precisa mudar o projeto inteiro. Então fica muito mais dinâmico, né? Acho que isso contribuiu bastante também. Até a Concordo. Bru, ela acabou de falar. Tô falando do Bru porque tá aparecendo o nomezinho aqui, Bru, BSG Vieira. Vou chamar de Bru Vieira, Bru. Ela escreveu aqui, né? Nossa, teste que mostra o contrário do esperado. Nossa, exatamente. E uma coisa que possibilita muito esses testes também é a questão da computação em nuvem. Até tem essa curiosidade, né? Você tem percebido que o pessoal está mais seguro com cloud computing, banco e até outros segmentos? Você acha que agora já passou esse medo de, puta, vou para a nuvem? Não, não é seguro. Você tem ouvido falar o que mais? O pessoal está mais seguro ou ainda se sente uma insegurança? Não, eu não. Não, não. Gente, eu acho que quando a gente começou a mexer com Big Data, eu lembro assim que uma pessoa de tecnologia virou para mim, nossa, mas você está burlando todos os seguranças e tal. Eu falei assim, gente, eu era analista, né? Eu estou fazendo o que estão me pedindo, né? Me deu uma mega bronca, assim. Mas, nossa, nem escuto mais isso. Não Acabou, escuto, né? quer dizer, eu acho assim, né? É que você sabe que teve um livro até bem legal que eu nasci num mundo, né? Acho que vou sair um pouquinho aqui do assunto, mas eu nasci num mundo de crédito onde você tinha muito acesso à informação para aquele propósito de crédito, que era risco sistêmico, que é uma coisa que hoje até ali em LGPD já até bem previsto e tal.
Então, toda vez que agora eu vejo, agora não, agora eu também já tô mais calibrada, tô mais carimbada, assim, mas que eu via, anonimização de dados, como é que você coloca segurança nesses dados e tal. Eu sempre achava assim, ai meu Deus, vou botar uma barreira no meu trabalho. E depois eu fui aprendendo que tem muita técnica e ferramenta muito boa, e que o fato de você fazer isso, você democratiza muito mais os dados. Então, assim, uma vez você conseguindo internalizar essas ferramentas de proteção de dados e esse ferramental, eu não vejo ninguém mais desafiando. Talvez por distanciamento daquilo, mas assim, uma vez que você se propõe a estudar e a aplicar, não vejo mais nenhuma barreira, não. Eu percebi que agora startup nasce em cloud e empresas grandes já estão migrando para cloud, né? Não tem, já assim, tá bem dito, é mais seguro, é escalável, é mais barato, é o caminho. E nessa questão de nuvem, né, puxa um pouco sobre o tema de projetos inovadores e também o que a Bru escreveu aqui também, que eu acho que eu consigo juntar essas coisas que ela falou. Ninguém é melhor do que o cliente no seu habitat natural para nos dizer o que faz sentido testar, né? O que faz sentido de você aplicar como teste. Eu acho isso realmente. A gente tem uma dinâmica de desenvolvimento aqui da nossa ferramenta e para desenvolver telas novas, coisas novas, a gente gosta de perguntar para o cliente o que que ele precisa, né? Eu acho que você, principalmente, aí deve passar muito por isso e para a gente juntar, né? Ouvir o cliente, ter esse mundo de Big Data gigante, como que você vê a inovação nesse caminho aí? Como que você tem tratado isso? Uhum. Eu fiz recentemente um bate-papo com um pessoal do setor de energia sobre inovação e dados. E ali com eles, né, até preparando o material que eu tinha feito lá para eles, é que assim, eu gosto de classificar as coisas para a gente começar a resolver cada um, pelo menos cada pedacinho, assim, para a gente não resolver tudo de uma vez. E para mim, esse exemplo até que a Bruna deu, Bru, né, não sei se é Bruna, é um pouco do que eu chamo da inovação no dia a dia. Cara, é isso. Você está cheio de oportunidades. O cliente está te falando, você tem feedback, você tem atendimento, né? Você consegue monitorar o uso. A pessoa parou de usar o que você estava usando. Gente, é óbvio, tá na cara, né? Mas a gente também tem outros níveis de inovação, né? Então, você vai para eu quero. Tem coisas assim de melhorias do que você pode fazer que não é o cliente que vai te falar. E aí é muito uma visão estratégica do negócio que aí alguns testes que o cliente jamais te diria. Às vezes alguma coisa vinculada a risco, né? Que é intrínseco do negócio realmente. Mas que eu acho muito, né? Eu vi bastante coisa ser mudado. Então, assim, né, eu tenho um histórico né, um histórico grande aí trabalhando com modelagem de crédito. E a gente fez várias transformações, né? Onde é que, de repente, só um uso de uma variável simples pode criar uma política, ou quando criar um modelo, eu automatizo as coisas num nível e eu simplifico a leitura do que está acontecendo no negócio, que é absurdo. Obviamente, né? O cliente não sabe nem o que está acontecendo aqui, não dá. Isso é uma questão, assim, é realmente uma visão de negócio. Como é que eu melhoro isso daqui? Às vezes, gestores da área para dar esse tipo de sugestão de inovação. As coisas de automação, assim, eu adoro. Assim, tem coisas que... Até ofertas contextuais. Isso também o cliente não vai te falar. Eu tenho duas experiências, assim. Aqui no Brasil tá cheio de experiência também, mas eu gosto de falar as lá de fora para não me comprometer muito, né? Tiveram duas muito boas. Até foi nessa viagem que eu falei que eu fiz para Israel, eu usava dois aplicativos de fintech lá fora, que é o N26, que é legal, para quem não conhece, mas agora já tá até velho, já nem é mais startup, né? E o Revolut, que até o Revolut começou antes. O Revolut é britânico, o N26 começou na Alemanha. E o N26 começou depois, mas eu acho que em termos de tamanho eles já até estão maiores, né? Assim que eu pisei em Israel,
Cara, ele sabe a minha localização. E eu já autorizei ele a usar a minha localização trocentas vezes. Eu pisei ali, ele me dá a cotação na hora. Ele já me diz como é que eu uso o aplicativo dele para resolver aquele. Então, são umas pequenas coisas. Isso não vai resolver o mundo. Mas se ele acerta isso, não é uma pequenininha mudança. Imagina ele fazendo isso dentro da Europa, para o volume de pessoas que tem. É óbvio que, né, se ficar só dentro da Europa é só euro, né? Agora já não vale mais. Mas eu acho que tem uma mega oportunidade. E a outra do Revolut tem até a ver com seguro também, que foi, eu estava indo para uma estação de esqui e veio direto, assim, você não quer um seguro acidente? Eu falo, nossa, tipo, seguro contextual ali naquele momento. Então, eu acho que tem bastante coisa que já não é ali tanto no dia a dia, mas são inovações, assim, que podem revolucionar a oferta. Na verdade, às vezes salva o teu produto. Salva, porque se você tiver no momento errado ali de ofertar, às vezes é um puta produto, ele só está no momento errado, né? E aí, o outro... Aí a gente falou assim, Bia, mas vamos falar de big changes, assim, às vezes até, será que eu monto ou não monto uma área de dados dentro daqui? Eu invisto ou não invisto? E aí, nesses casos, eu volto até para aquela situação inicial. Eu sempre acho que você tem que olhar para o mercado. Tem que olhar para o mercado, tem que chamar empresas que estão fazendo esse trabalho. Não pode ter medo. Eu quero fazer uma inovação. Olha para o que está acontecendo em volta. Referências de outros mercados. Às vezes, assim, inovação é um termo tão amplo, né? Mas às vezes tem alguma coisa que você quer fazer aqui e que, putz, está muito difícil. Eu não consigo convencer a gestão, não consigo convencer os executivos. Tá bom, olha para o lado. Tenho certeza que tem alguém fazendo alguma coisa parecida. Às vezes não no mesmo setor que você, mas em outros. Ou então olha para empresas que possam te ajudar naquela execução. Traz para perto. Às vezes, putz, mas eu vou ter que pagar por uma consultoria? Não necessariamente, né? Eu acho que até a gestão de conhecimento nesse tipo de inovação, a gente já identificou que tem muita coisa aberta, tem muita coisa que é open source, tem muita coisa... Mesmo as grandes consultorias abrem vários cases, então eu acho que vale explorar mercado. Com certeza. E eu vejo que essas grandes inovações, quando elas emplacam, são aquelas que você vê uma funcionalidade, às vezes, numa outra área, sai aquela funcionalidade que fideliza, né, a pessoa, o cliente final. O cara fala, nossa, resolveu minha vida para mim, né? Você faz aquilo que é o tal do frictionless, né? O cara resolve, ele simples, não tem... Aquilo o impacto é enorme. E aí a Bru mandou mais uma dúvida aqui. Deixa eu ler aqui, peraí, que na hora que eu falei que ela mandou a dúvida, correu aqui o texto. Apareceu, peguei de novo. Ela falou assim, democratização de dados. Como você vê o futuro dos benefícios quanto ao Open Finance? Apareceu o Open Finance na conversa. Muita oportunidade de dados, mas eu, pelo menos, ainda estou meio longe desses dados. Então, ou seja, né, futuro benefícios quanto ao Open Finance. O que você tem visto disso, Bia? Ai, gente, é muito engraçado, né? Eu tenho visto algumas coisas do assunto, até porque também a gente está aí pertinho do Open Insurance, né? Então, eu tô próxima do tema. Eu gosto muito de que até a regulação e os reguladores estão estimulando esse tipo de inovação aqui. Eu acho que ainda vai demorar um tempo para a gente ver o impacto sistêmico disso. E sabe por quê? Porque eu acho que ainda, mesmo assim, até o mercado financeiro, que é bem avançado no uso dos dados, mas assim, a gente e aí eu fiz vários testes já, tanto no Itaú quanto na B3, aqui no Nubank também. Os dados negativos, eles sempre dão um impacto muito maior quando você está para tomar uma decisão de crédito. Como a gente usa os dados positivos, é mais granular. Porque depende do teu comportamento, depende... Então, ela não é uma decisão tão generalizada, eu quero usar o comportamento do Bruno, da Bia, para saber o que eu vou ofertar. A gente começa a entrar num mundo de decisão muito mais granular, que eu acho que a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. E várias vezes a gente tem coisas assim, mas será que vale adicionar uma informação a mais? Mas será? Principalmente quando você está falando de grandes algoritmos, se você já tem muita informação ali, adicionar uma a mais, aí, especialmente você vai avaliar isso no modelo, por isso que eu acho que tem que avaliar no negócio. Várias vezes eu via, inserir um dado a mais no modelo não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Tá bom, e no negócio?
né? E no negócio, às vezes, por isso que eu falo, eu fiz muito, como eu fui de modelagem, eu fiz muito movimento de simplificar a política para colocar modelo. Mas a gente já está entrando num mundo de algoritmo tão complexo que muitas vezes você inserir uma informação a mais ali, a resposta é sempre assim, não, gente. Porque não dá, você não tem nem mais como medir o quanto a mais você ganha ali. Ah, não, mas e se você conseguir segmentar um público específico que tem, às vezes, um churn muito diferente, que é um cara que vai contratar de novo com você, por exemplo, sabe? Não vai ser a mesma informação, não é uma pessoa a mais ali de contratação. É até engraçado, uma vez até num trabalho que a gente fez lá no Itaú com a Palantir, a gente teve uma discussão dessa, que eles queriam inserir um monte, a gente estava ainda se acostumando a monitorar muitas informações para entrar no modelo, né? A gente estava numa fase que a gente entrava, sei lá, 15, 20 variáveis num modelo, né? E eles vieram, não, a gente vai colocar, sei lá, era bem mais, era tipo perto de 100. Não era, obviamente, para treinar o algoritmo tinha sido mais, mas na execução mesmo, na operacionalização, era um volume bem maior. E aí eu lembro, eu perguntei para eles, eu falei assim, mas qual que é a diferença se eu colocar a informação A ou B? Ué, a diferença é que você vai aprovar para esta pessoa. Ou, né? É para uma pessoa, mas eu estou mudando a vida daquela pessoa. E aí é uma decisão de negócio. Uhum. Depende, quanto aquela pessoa vale para aquela empresa. Putz, talvez, né, dependendo da empresa, não vale muito. Não, mas eu tenho uma visão de longo prazo desse cliente, eu acho que ele é importante e tal. Então, é muito, assim, né, eu acho que, assim, vai demorar ainda. Eu acho que já vão aparecer vários cases interessantes, mas sistemicamente Open Finance ainda vai demorar por causa disso, assim, como é que eu uso essa informação extra? E aí, como é que as pessoas vão querer usar de bate pronto? Capturar mercado um do outro. Uhum. Ah, não, porque eu sei que esse cliente aqui já está muito alavancado com essa empresa, então vou baixar preço e vou tentar trazer isso para cá. Só que eu acho que isso é muito limitado ainda. Eu acho que esse uso ele ainda fica muito restrito, assim, assim, cara, a gente quer usar isso aqui para expandir mercado. E os caras que estão aí, estão em vários lugares, estão pulverizados, mas não tem ninguém atendendo eles. Esses nesse ponto, é no Oceano Azul, entendeu? E o Oceano Azul, eu não tô vendo, assim, ninguém fazer um movimento, assim, mega disruptivo, tá? Até porque o fluxo de informações ele precisa ser organizado ainda, tá? Nossa. Pulando no sistema ainda não está perfeito. Tem vários erros ainda acontecendo. Eu não sei se o Bruno está próximo disso, mas a gente tem visto assim, a API que deveria vir com informação que não está vindo. É aquele problema operacional básico de toda vez que você implanta alguma coisa, né? E aí, tô falando de sistema mesmo, tá? A estruturação dos dados do Open Finance estão bem complexas ainda aqui no Brasil. Estão bem, eu diria que, do que eu vi até agora, eu chamaria de estão engatinhando, né? Ainda é algo a ser resolvido, né? Eu acho que não sei se todo mundo, tem bastante gente aqui, pode ser que nem todo mundo está muito a par disso. Só para contextualizar um pouquinho, pessoal, imagina que você tem todas as suas transações no banco A, ou no segmento e o banco A, e o banco B possa enxergar essas transações também. Significa você pegar o seu dado, você que é dono do dado, poder dar acesso a outra instituição que não aquela que você transacionava. Isso é mais ou menos o que está por trás de um sistema Open Finance. É você que é dono do dado poder levar esse dado para tudo que é lado. Você imagina a complexidade disso, né? Se algo que já está estruturadinho dentro das empresas é complicado de você deixar num formato para usar algoritmos de machine learning, e extrair esse valor, né? Conseguir gerar valor com isso, imagina algo que está ainda sendo organizado e imagina layout, né? Porque cada banco tem um, né? Cada instituição vai ter um diferente para classificar a informação, tudo aquilo que você passa no seu cartão de crédito, dia a dia de conta corrente, tudo isso tem que ser classificado, né? Então é um trabalho bem complexo aí a ser feito. Deixa eu ver se o pessoal... Posso Pode falar, Thay. Trazer aqui umas participações do público? Pode falar. Começar que eu nem aqui vi o pelo tempo Daniel. passar, só fazer um parênteses, né? Pô, eu nem vi o tempo passar, a gente está indo para uma hora de live, a gente vai caminhando para o final para também não alugar a Bia por muito tempo. Deixa trazer aqui, acho que começar aqui pela fala do Daniel.
enquanto você falava sobre a dificuldade dos dados, né, Brunão? Ele fala isso mesmo. Acho que uma das etapas de maior dificuldade é acertar os layouts dos dados que chegam na sua origem. Etapa dificílima. O Daniel também faz uma pergunta sobre o Credit Suisse. Ele viu que um dos motivos para o que está acontecendo agora foi uma alta quantidade de inadimplência. E aí ele pergunta aí para quem tem experiência no mercado como manter o moral, o astral da equipe de dados após situações como essa, né? Contornar essa questão. Só trazer aqui mais umas falas. O Leonardo, né? Acho que ali conectando um pouco com o que a Bia falou, né? Qual que é o seu objetivo ao usar os dados, né? É churn, é tentar entrar no Oceano Azul. O Leonardo fala que ele trabalha na área de seguros e percebe que nesse segmento desculpa, que nesse segmento é que para utilizar os dados que tem para utilizar os dados é necessário fazer uma engenharia reversa. Primeiro saber o que deseja e depois entender nas bases de dados quais as informações estão disponíveis ali, quais dados estão ali para chegar no resultado do projeto, né? E aí eu acho que isso conecta muito com o que a Beatriz falou de ter o que você tem em mente, né? Pode ser ali a solução para resolver para uma pessoa, né? Ou para onde que você quer ir com o seu projeto para usar esses dados. Gente, tem muita gente participando, e aí, assim, tem coisas lá de trás que fica até difícil de trazer. Mas incríveis as perguntas, eu estou anotando, pessoal, eu vou até mandar para o Brunão, que eu acho que ele pode até ir Boa. respondendo aí nos próximos dias. A Bru falou muito, o Gustavo Pitinini também falou. Uma pergunta rapidinho para eu deixar para vocês. Ele pergunta, acho que a resposta até levanta uma bola aí para vocês. Saber as necessidades do negócio é tão importante para a engenharia de dados quanto para a ciência de dados? A gente precisa saber ouvir os problemas? Acho que é uma bola bem levantada aí para vocês. Nossa. Sem o negócio não tem nem por que existir ciência e engenharia de dados, né? Se não tem uma pergunta a ser respondida, né, Bia? Né? Quem que você vai gerar valor como, né? Galera, seguinte, a gente combinei com a Bia aqui 1 hora, não vou ficar 3 horas falando com ela aqui, senão ela não volta mais depois. Bia, para ir para o finalzinho aqui, acho que uma pergunta muito. Vai ter que marcar uma nova live com a Bia, ela é um monstro. É isso aí, Tati, a Bia é muito foda. É isso aí. É muito bacana estar aqui nessa conversa. E aí, acho que a última pergunta, só para a galera ficar motivada, Bia, é o seguinte: o que você daria como conselho para a Bia que começou a carreira? E muita gente está começando agora, então se você pudesse, né, voltar lá, a Bia de hoje, voltar lá aos 15 anos atrás, 20 anos atrás, o que você teria dito para te engajar, para você seguir na sua jornada? Essa pergunta é muito boa, achei muito legal essa pergunta. Acho que eu nunca tinha pensado muito nela, mas ela é ótima. E acho que assim, acho que eu vou falar duas coisas, tá? Porque, né, até por causa do tempo aqui, vocês viram que eu falo muito. Eu que travei? Parece que a Oi? Bia travou, tá voltando? Voltou. Tá voltando aí. Voltou, Bia, voltou. Eu falei que tem duas coisas que eu vou usar como pilar aqui nessa pergunta. E a primeira delas tem a ver até com. Eu falei um pouquinho lá no início, que é assim, gente, é máximo de esforço sempre. Assim, não fiquem na dúvida. Eu acho que alguém eu vi passou uma pergunta assim: eu sou júnior, como é que eu faço para virar pleno? É assim, cara, dá o seu melhor. Mas é em escala, é em Python, cara, dado o problema que está na sua frente. Pega o problema que está na sua frente, pode ser o problema, né? Porque também, uma vez que você aprendeu uma linguagem, a lógica daquela linguagem você vai aprender para outra. Bom, enfim, eu estou dando de doida aqui nesse comentário também, porque quem entende super da linguagem aqui é o Brunão. Mas o que eu aprendi na minha vida foi isso, assim, o máximo de esforço que eu estou dando no problema que está aqui na minha frente agora, na minha formação. Se eu gosto de fazer aquilo, né? Putz, se é muito dolorido, cara, eu tô com um problema na minha frente, seja na minha graduação, seja no que eu tô estudando, seja no meu trabalho, que, cara, me dedicar muito para aquilo. Às vezes tipo, cara, é muito aflitivo para mim, você não tá no lugar certo e você precisa
rever o desafio ali que está na sua frente. Mas se, putz, é um negócio que faz sentido para mim, eu gosto de me dedicar naquilo, não fica muito perguntando se é o caminho certo, se não é o caminho certo, porque vai dar certo, entendeu? Quando você aprende alguma coisa do início, você se preocupa com o fundamento, e muito mais. E aí, de novo, tem a ver com o que eu acho que é o meu perfil aqui que eu tô falando, que eu sou muito adaptativa, né? Não fica, às vezes, eu vejo muito as pessoas novas, assim, se questionando: ai, mas será que é isso? Será que não é? Cara, dane-se, ninguém sabe muito bem o que vai ser o futuro, entendeu? Só que se você ralar naquilo que você está fazendo de verdade, se estiver interessado, se dedicar ao máximo, por mais que o mundo mude totalmente daqui a 5 anos, essa experiência você vai levar para o resto da sua vida, aí você vai pegar esse aprendizado, se adapta para outra coisa. É o desafio que vier, você vai saber superar. Então, eu acho que esse é o mais. Assim, eu tive em alguns momentos ali da minha vida, ai, não devia ter feito economia, ai, não devia ter feito, não devia ter trabalhado com o mercado de capitais, né? Fiquei ali, putz, devia ter feito projeto social, que era o que eu gostava. Cara, bobagem, entendeu? Eu vejo um monte de coisa que às vezes eu estudei de projeto social e que eu nunca apliquei, assim, literalmente projeto social, mas que eu aplico na minha vida, no meu dia a dia, eu aplico aqui com o meu time, sabe? Então, eu acho que dá para você, se você está feliz com o que você está trabalhando, com o que você está estudando, dá o teu melhor, que vai dar certo, tá? Rala como se você fosse... E também não fica tão preocupado, ai, mas eu não sou o melhor. Tá, gente, mas o melhor é só ter um e um melhor, entendeu? Se você ralar muito, você vai estar entre os melhores e com isso você vai fazer milagres, você vai fazer horrores. Não se preocupe muito, mas eu quero ser sempre primeiro. Também, às vezes, frustra demais as pessoas. E a outra coisa que também, assim, ao longo da minha vida eu fui né, tendo mais certeza disso, é que, assim, ó, eu acho muito, toda vez que você tá na dúvida, eu não sei, tá, é muito bom procurar referência, vai falar com as pessoas, vai ver mercado. Ai, mas eu não conheço tal pessoa. Dane-se, manda uma mensagem, quem sabe a pessoa te responde, né? Ah, mas eu não entendo nada, eu lembro projeto social, não conheço ninguém no mercado do projeto social. Dane-se, se enfia num evento, manda mensagem para alguém que você admira. Vai perguntando, vai buscando referências para você ir testando, porque às vezes realmente você... Ah, putz, às vezes eu nasci numa família que é muito distante disso que eu gostaria de explorar, ou a minha formação foi muito diferente disso. E eu sou apaixonada, sei lá, por... Vou até fazer aqui não tem nada a ver, mas eu vejo, eu adoro decoração e eu nunca vi nada disso. Tá bom, vai lá, se aproxima. Aqui, né, mais assim no nosso mundo de dados, se aproxima. Ai, será que eu sou data science? Será que eu sou mais engenheiro de dados? Vai falando com as pessoas que já trabalharam isso, vai pegando assim as dicas, mas lembra de uma coisa: qualquer um, inclusive eu aqui, sempre vai te dar a dica da perspectiva dela. O que não significa que é a melhor perspectiva para você. É uma perspectiva. Toma aquilo como uma referência para você. Mas assim, eu tô falando muito isso porque algumas vezes na minha vida as pessoas... Eu comentei, né? Eu fiz mestrado em economia, eu acho muito engraçado quando eu lembro disso. Eu passei na FEA, gente, e eu recusei fazer o mestrado de economia na FEA com bolsa, tá? E uma das coisas que pesou muito foi... eu tive um orientador que falou assim pra mim: ah, tudo bem, depois você vai pra lá, aí depois você limpa o seu currículo fazendo um doutorado lá. Como assim? Limpa o seu currículo? E assim, gente, ele falou isso do ponto de vista dele, ele era o professor daquela faculdade, ele estava defendendo a faculdade dele. Eu não acho que ele fez por mal e tal, mas eu acho muito engraçado. Eu tive uma coach também, uma vez que, quando eu recebi a proposta para modelagem, ela falou para mim: não vai para modelagem. Não vai para modelagem, porque lá o pessoal é muito técnico, o seu negócio é mais business, não vai ter nada a ver com você. E assim, ela estava me dando a perspectiva e ela conhecia muito a estrutura. Mas, inclusive, o que ela me falou foi muito bom para eu me posicionar de uma forma diferente para onde eu estava indo. Só que eu não tomei como ela. Falei, cara, não, tudo bem, mas é legal pra caraca aquele negócio ali. Eu sei, eu vou ter uns desafios técnicos. Mas como é que eu me posiciono? Acho que eu vou aprender. Então, assim, acho que isso é um outro pilar importante. E aí, se você junta esses dois, eu acho que assim, autoconhecimento, gente. Coloca o teu autoconhecimento ali para tudo que é a decisão da tua vida. E aí eu tô falando da vida pessoal, não é? A vida é uma só, né? Profissional, pessoal, não tem essa. E segue aí o teu gut feeling. Alguém comentou de coragem, né? Ou de uma decisão difícil ali, se eu financiava ou se eu não financiava e tal. Só uma coisa que eu lembrei quando você falou, Bruno. O meu marido mega me sacaneia, tá, gente? Mega. Que ele falava assim, cara, essa foi a mudança de carreira mais cara que você fez na tua vida e você absolutamente não precisava ter feito isso.
E ele tem razão, mas foi o meu caminho. Eu não acho que para você ter mudanças de carreira você precisa pagar um MBA, tá? Eu não acho mesmo. Eu tenho vários casos maravilhosos, assim, inclusive aqui dentro de casa, que assim, às vezes você se colocar à disposição para olhar mercado, para fazer entrevista, para conversar com as pessoas de outras empresas, eu poderia ter aprendido o mesmo tanto sem ter que ter desembolsado a grana que eu desembolsei, tá? Mas só para dar esse exemplo, porque às vezes eu penso, nossa, mas então eu preciso fazer MBA? Não, não precisa. Se é o que você quer, né? Se faz sentido para você, vai. Mas, putz, você não tem dinheiro. Pai, tu tem bolsa, tem um monte de caminho, tá? Acho que é isso. Bia, que top, que show. Bom, pelas mensagens da galera aí, o pessoal gostou demais. E aí tem bastante gente com a gente aqui online. Foi novamente mais uma live que o termo, de novo, posso usar, enriquecedora. Foi top demais, bacana demais. Muito obrigado mesmo pela sua presença e participação aqui com a gente. Tarek aí também por nos ajudar aqui a moderar aí a dúvida da galera. E Bia, Isso, bacana pessoal, demais, eu tô feliz demais. agradeço. E para saber, né, que ainda tem aí a participação depois que vou contar essas novidades depois aí para o nosso curso no final. Depois a gente fala mais pro pessoal, para eles Deixa ficarem um eu... pouco ansiosos. Fala, Tarek. Aí, o Tarek travou, eu acho. Ou eu que travei. Voltou. Voltou. Você tá mudo, Tarek. Tarek, você tá mudo. Eu não tô te ouvindo, pelo menos. Também não tô. Você tá parecendo as reuniões que eu faço, que alguém sempre entra falando com o microfone. Mas, ó, enquanto o Tarek vê se ele resolve, eu queria agradecer. Foi super legal o bate-papo. Fiquei aqui energizada pelos comentários que eu ia vendo aqui subindo. Adorei a experiência, foi ótimo conversar com vocês. E espero que tenha sido realmente enriquecedor aí para, se não para tudo, para a maior parte do pessoal que entrou e ficou e curtiu, viu? Adorei. E é um prazer sempre estar aqui compartilhando um pouquinho aí da minha experiência e conversando com vocês que são top demais. Bom demais, Bia. Show de bola. Problema. Voltou, Tarek. Estão me ouvindo agora? Estamos te ouvindo. Desculpa aí, tive um probleminha técnico. Bia, queria te agradecer muito. Eu acho que vai ter muita gente querendo te seguir aí, viu? O pessoal estava todo perguntando. Queria agradecer sua generosidade, tá? E, Brunão, sempre incrível. Só pegando esse tempinho, lembrar todo mundo, pessoal, vamos... Essa live aqui é só um gostinho da Semana Game Changer, de 5 a 11 de dezembro. Inscrição gratuita, pessoal. Vai estar o link aí, já mandei algumas vezes, vou mandar novamente. Vai ser incrível, tá? Convidando todo mundo. Maravilha. Top. Bia, muito obrigado. Pode falar. Comentário é que eu acho que realmente algumas pessoas já vieram me pedir para me seguir, mas aí a única coisa que eu vou falar é me sigam no LinkedIn, porque aqui, gente, no Insta, vocês só vão ver foto de criança, não é interessante. Vai lá no LinkedIn, que aí eu acho que lá de vez em quando eu posto uns negócios legais, tá bom? Boa, Bia. Valeu. Brigadão, Bia. Obrigado para todo mundo que participou. Foi um show. Só alegria. Valeu, gente. Boa noite para todos vocês. Antes de esquecer, o pessoal tá pedindo aqui, não deixa de salvar a live ao final e colocar no Insta. Salvarei a live. Vocês vão ter aí para poder assistir a Bia depois. Tchau, pessoal. Boa noite, Bia. Boa noite, Tarek. Tchau. Beijo. Tchau, beijo.